Senhora presidente, nobres pares, colegas vereadores, a todos que nos acompanham, né, aqui no plenário, nos canais oficiais da TV Câmara Caxias. Hoje eu vou usar esse espaço, né, para fazer a explicação, né, e tirar algumas dúvidas de alguns vereadores que nos questionaram a respeito do projeto de obras de fresagem e capeamento asfáltico de Caxias do Sul. Então, esse é o meu grande expediente de hoje, né? E todos sabem, tem sido trazido aqui na tribuna por diversos vereadores, né, o contexto do problema, que é a deterioração das vias, os impactos sociais, econômicos, comerciais que isso acaba acarretando, né? São inúmeras ruas que têm sofrido intervenções, inclusive porque nós temos, né, o marco do esgotamento sanitário que precisa ser cumprido, e com isso realmente, né, a prefeitura vem fazendo, né, o SAMAI vem fazendo diversas obras para melhorar, para qualificar o saneamento em Caxias do Sul. E aí, infelizmente, a gente tem algumas questões de vias, né, de buracos que têm sido trazidos aqui com uma certa frequência até, e que agora a gente precisa, de fato, dar uma resposta, né, e fazer com que essas ruas estejam atendidas, né? Então, dentro dessa situação, quais são os objetivos desse projeto? O reparo das vias urbanas, a melhoria da sinalização viária e, claro, a durabilidade das questões, né, do asfalto em si. E quais foram os critérios utilizados para a seleção das vias? Acho que aqui é importante, né, a gente deixar claro, né, porque, inclusive, às vezes, alguns vereadores, né, acham que as coisas são decididas, né, na reunião da base da segunda-feira, quando, na realidade, elas não são decididas dessa forma, né? A gente tem um corpo técnico de servidores públicos de carreira que fazem a devida avaliação e, a partir de critérios, é que se estabeleceu, então, as questões das ruas que serão contempladas. São 66 ruas que serão contempladas neste projeto. E o que foi levado em conta para a escolha destas 66 vias? Condições das ruas, né? Foi efetuado um levantamento técnico para identificar ruas, avenidas, estradas prioritárias para intervenção. Segundo critério, né, vias que recebem grande volume de tráfego diariamente, né? Foram incluídas aqui vias arteriais importantes para a mobilidade e para a conexão urbana. Terceiro critério, vias que efetuam conectividade, né? Então, áreas, né, que dão acesso aí a bairros industriais, a comércios, a serviços públicos, centros residenciais, para otimizar os processos da obra viária, né? O objetivo é sempre otimizar o sistema viário municipal. E aqui eu quero, né, fazer um levantamento. Todos os vereadores receberam esse material com todo o descritivo das ruas, dos bairros, dos critérios técnicos, importante frisar, critérios técnicos pelos quais essas ruas foram escolhidas, né? Então, aqui a gente tem vias no Santa Lúcia, temos também no Marechal Floriano, Centenário, bairro Nossa Senhora de Fátima, Interlagos, São José, Bela Vista, Cruzeiro, Bom Pastor, Esplanada, Kaiser, Salgado Filho, Desvio Risso, Forqueta, Ana Rec, Parque Oásis, São Ciro, Planalto, Jardim das Hortênsias, Petrópolis, Pedancino, Área Central, Exposição, Medianeira, São Pelegrino, Jardim América e Pio X. O orçamento previsto para a execução desse projeto, né, é de 40 milhões, o que foi estimado, né, e o que esta Casa Legislativa, então, vai discutir. Eu espero que a gente aprove este projeto, porque é em comum acordo, né, as falas que a gente tem feito a respeito da necessidade de se fazer, né, esses reparos em vias importantes. E são, então, 66 ruas e trechos que serão recuperados, né, um total de rua que vão passar por essas obras viárias. E claro que os benefícios e os impactos, né, que serão entregues após essas obras são inúmeros, né, mas destacar a questão da segurança viária, que é importantíssimo, né, ruas que estarão sinalizadas, que não terão buracos nas vias, né, um crescimento econômico que acaba facilitando o deslocamento para comércios, indústrias, serviços, e claro, a melhoria da mobilidade
urbana, né? Aqui nós temos, então, né, a questão da colaboração governamental, participação mútua, né, a cooperação entre os poderes para viabilizar esta proposta, né? Então, quais são as etapas, né, que esse projeto precisa para, de fato, chegar até a comunidade, que é onde a gente espera que, de fato, faça o seu impacto? Foi encaminhado um projeto de lei para essa Câmara, inclusive entraria em primeira votação hoje, mas por conta de uma emenda do vereador Scalco, né, ficou prejudicado e por conta disso não entrará em primeira discussão. A aprovação do projeto de lei, a contratação do crédito, que isso, né, já está aprovando o projeto, vai para a Caixa Econômica Federal e aí a gente consegue viabilizar os recursos e a implementação e a execução. Então, com os recursos garantidos, né, nós teremos as etapas de todo o processo para viabilizar o projeto conforme está sendo proposto, né? Então, salientar que esse projeto é muito importante, né? Tem uma relevância e um impacto muito grande para toda a comunidade caxiense, né? A gente sabe que muitas ruas sofreram intervenções do SAMAI, que ficaram em condições ruins, mas, ao mesmo tempo, que bom que, de certa forma, a gente está vendo tantas obras acontecendo, vereadores, porque obras causam transtorno. É natural, qualquer um de nós que fizer uma obra vai ter um transtorno no momento. Mas a médio e a longo prazo são inúmeros os benefícios das vias. E especialmente lembrar, né, que a lei, o marco de saneamento não é uma lei municipal, né? Nós temos que cumprir, isso é legislação federal, estadual, e o município é obrigado a cumprir e tem prazos para cumprir essa legislação. Então, a gente precisa realmente, né, estar acelerando esses processos e, claro, né, ir buscando, à medida do possível, também fazer com que se tenha um impacto menor nessas vias que sofreram essas intervenções que novamente são necessárias, né? Então, cada vereador tem uma cópia do projeto, né? Estamos à disposição para tirar dúvidas, né? O secretário, né, reafirmou, reforça, né, que está à disposição de todos os vereadores para conversar e tirar dúvidas, e como líder de governo, tanto eu quanto o nosso vice-líder, vereador Fiuza, também, se precisar, está intermediando para tirar as dúvidas dos vereadores, porque a gente lembra que vai entrar em um período eleitoral e logo aí à frente não poderemos, né, ficaremos vedados por lei de fazer algumas operações de crédito, e isso poderá prejudicar a população. E eu espero que o ano eleitoral a gente coloque acima dos interesses privados o bem-estar da população. Porque, infelizmente, a gente ainda vê políticos que sobem a esta tribuna para criticar e, na hora que tem a possibilidade de aprovar um projeto com essa envergadura, que vai trazer um benefício tão grande para a população, né, acabam aí tentando dificultar. Parte, vereadora, se possível. Então, a gente espera realmente, né, que os vereadores tirem as suas dúvidas, né, que neste momento procurem o secretário Solete, estou aqui à disposição até para fazer um encontro, uma reunião, se alguém ficou com alguma dúvida, porque o objetivo tem que ser o de beneficiar a população. E a gente entende, né, que os técnicos da Secretaria de Obras têm todas as condições, né, fizeram todo o mapeamento destas ruas para que elas fossem contempladas. E eu quero deixar claro aqui que a gente entende que algumas ruas que precisariam também, né, destes reparos, acabaram ficando de fora neste momento, mas que já está sendo visto a possibilidade, né, de se fazer de outras formas a contratação de mais crédito ou até viabilizar uma parceria entre SAMAI, entre a SAMAI, Prefeitura, para tentar viabilizar que mais ruas sejam incluídas, né? Mas eu tenho absoluta convicção de que nós estamos, sim, no caminho certo, de que é um projeto muito positivo, que vai impactar. Hoje a gente tem situações, né, por exemplo, no Jardim das Hortênsias, que o ônibus está andando num asfalto totalmente esburacado, e isso gera um prejuízo muito grande para a população, né, que está com aquela situação muito ruim no asfalto, e gera também uma situação ruim, né, para a própria empresa e para, claro, né, o conforto daquele bairro. Então, são várias ruas aqui atendidas em diferentes bairros, e tenho certeza, né, que é um projeto importantíssimo e que esta Casa Legislativa tem, acima de tudo, um compromisso grande com a população, com o povo, e em momento oportuno estará aprovando
e discutindo esse projeto. Do líder do MDB, por favor. Estamos à disposição, né? Qualquer vereador que queira tirar dúvidas, o secretário, a pasta, está de portas abertas para receber as dúvidas dos vereadores. Era isso, senhora presidente, muito obrigada.